Ele mentiu para sua noiva dizendo que estava falido. A reação dela foi de cair o queixo. Em um hospital luxuoso ao norte de Londres, olhando pela janela a chuva que se aproximava dos campos onde os jardins ingleses cresciam, Charles pensava na vida e tomava uma grande decisão para testar os seus entes queridos. Simularia sua falência e, consequentemente, sua morte. Ele havia planejado tudo isso por um motivo que nem mesmo sua brilhante mente de escritor poderia imaginar. Uma vez que o diagnóstico dos médicos sobre sua internação deu a ele a pior das notícias. Ele estava acamado porque foi envenenado. Agora, só restava saber por quem. Charles Lennox era um rico escritor inglês que vivia na cidade de Edimburgo, na Escócia. Famoso por seus livros policiais que eram cheios de finais mirabolantes, ele enriqueceu depois de muitos fracassos na carreira. Depois que o seu livro O Homem que Olhou pela Janela vendeu milhões de cópias de modo surpreendente, ele se tornou um dos autores mais ricos do norte do Reino Unido. Desde aquele dia, então, todas as pessoas que sempre duvidaram de sua capacidade e até mesmo disseram que ele nunca seria um escritor de sucesso, de repente se tornaram seus amigos do dia para a noite, como se estivessem sempre ao seu lado. Deslumbrado com o sucesso repentino, Charles não se importou com a bajulação que passou a receber e começou a comprar tudo aquilo que sempre sonhou, a ponto de ir morar em um belo palacete e viajar pelo mundo. Depois desse sucesso, todos os livros que Charles escrevia vendiam como água. Seu nome começou então a circular pelas notas de jornais. Ele passou a dar entrevistas com certa frequência na internet e na TV e se tornou o alvo de todas as solteiras interesseiras da região. Mas, apesar de se ver rodeado de opções, Charles tinha uma obsessão em sua vida que ainda não tinha sido alcançada. Lizzie Taylor, o seu amor da sua época de escola. Lizzie era sem dúvidas a maior paixão da vida de Charles. Muitas de suas personagens em seus livros eram baseadas na menina de cabelos ondulados que tirava seu fôlego ainda na adolescência, mesmo ela nunca tendo dado bola para ele. Charles se tornou adulto, seguiu sua vida, mas nunca se casou, pois secretamente mantinha esse sonho de um dia ser rico o suficiente para impressionar a menina dos seus sonhos. Ele reencontrou Lizzie em um balcão de uma loja de sapatos na cidade de Liverpool, onde a moça debruçava-se em 10 horas de trabalho diárias. E já não era mais tão bela quanto foi na adolescência. Mesmo assim, para os olhos de Charles, ela ainda era a mesma menina que tirava seu sono e o fazia sonhar acordado enquanto se esforçava para ser um famoso escritor. É claro que Lizzie já estava sabendo de seu repentino sucesso quando ele apareceu na loja, só que ela nunca imaginou que ele tinha viajado tantos quilômetros apenas para encontrá-la. Charles a convidou para jantar e durante o passeio revelou sua intensa paixão. Ele tinha pensado muito sobre aquele encontro e escolheu muito bem as palavras para não assustar a moça que simplesmente descobriu que alguém pensava nela depois de tantos anos. Aquele encontro foi apenas o primeiro de muitos. E a cada novo passeio, Charles a surpreendia com uma novidade cara para tentar impressioná-la. Um mês depois do primeiro encontro, ele a levou para conhecer o palacete onde morava e, enquanto jantavam, retirou de dentro de seu novo livro uma aliança, pedindo a mão de Lizzie em casamento. Deslumbrada com tanto luxo e tanta atenção, Lizzie aceitou sem pensar duas vezes o pedido do escritor. E 4 meses depois, a cerimônia aconteceu. Os dias seguintes foram dias de verdadeiros sonhos para Charles. Ele a levou para passar a noite de núpcias na Tailândia e de lá voaram para Paris,
onde se amaram por uma semana. Ao voltarem para casa, tudo parecia correr no mesmo ritmo de conto de fadas, até que Charles de repente adoeceu e foi levado a um hospital particular às pressas, quando sua mãe o encontrou caído no escritório aonde escrevia suas obras. Os médicos o internaram com a suspeita de que estava tendo um infarto e, após fazerem uma limpeza em seu estômago, descobriram que ele havia ingerido um tipo raro de erva que era muito tóxica. Alguém tinha envenenado o seu chá. Charles então começou a pensar nas possibilidades, colocando sua mente de escritor para trabalhar. As únicas pessoas que conviviam com ele eram sua esposa Lizzie, sua mãe Elizabeth, seu mordomo James e seu agente, o Harry. O pior de tudo é que todas aquelas pessoas tinham entrado em seu escritório na tarde em que começou a passar mal, enquanto escrevia um novo romance. Então, qualquer um deles poderia ser o responsável pelo seu envenenamento. Charles descartou de imediato a possibilidade de ter sido sua própria mãe. Primeiro, que isso nem sequer passava em sua cabeça. E segundo, que foi ela quem o encontrou. E se fosse alguém que desejasse a sua morte, não teria chamado a ambulância tão rapidamente. Restavam agora 3 suspeitos: a sua amada esposa, o seu competente mordomo e seu, até então, confiável agente. Ele passou a noite inteira pensando sobre isso e pediu aos médicos que não avisassem a ninguém sobre sua recuperação. A chuva que caía do lado de fora o ajudou a se concentrar para bolar um plano. E foi então que ele pediu para que os médicos, que eram fãs dos seus livros, o ajudassem em uma ideia para descobrir quem tinha o envenenado. Discretamente, os médicos chamaram o inspetor de polícia e a mãe de Charles, a quem explicaram o plano do escritor. Depois de concordarem, os médicos chamaram a esposa para dar a falsa notícia. Eles disseram que o famoso autor de livro tinha morrido e deixado uma carta, explicando que havia colocado veneno em seu próprio chá, porque estava completamente falido. Lizzie começou a chorar e abraçou a mãe de Charles ao receber a notícia. Depois disso, o mordomo e o agente do escritor também foram avisados. E todos foram liberados das investigações, já que o escritor tinha deixado uma carta confessando que era o responsável por sua própria morte. O que ninguém sabia era que, enquanto aquela cena acontecia, o inspetor de polícia grampeava todos os cômodos do palacete do escritor, aguardando apenas que o assassino se revelasse. Microcâmeras e microfones instalados por toda a casa. A mãe de Charles pediu a Lizzie que a deixasse cuidar dos preparativos do velório e do enterro, pois ela percebeu que a moça estava muito abalada. Lizzie concordou e foi para casa, e no mesmo instante, em uma sala escondida, Charles, os médicos e sua mãe assistiram em um notebook todas as imagens das câmeras que o inspetor de polícia instalou pela casa. Você não achou estranho que a sua esposa nem mesmo quis ver seu corpo? A mãe de Charles perguntou. Vamos ver o desfecho disso tudo, mamãe. Se ela for a responsável, eu vou ficar bem decepcionado com essa revelação. Eles assistiram o mordomo ser o primeiro a chegar e ir para a cozinha, onde abriu uma cerveja, nervoso. O mordomo é sempre o culpado, um dos médicos comentou. Quase sempre, o escritor respondeu. Em seguida, o agente também entrou pela casa e foi direto para a cozinha. Todos ficaram em silêncio para escutar o que eles iriam dizer. Mas eles ficaram se encarando por longos minutos, quando o mordomo disse apenas uma frase. E agora? O que vai ser da gente? A frase do mordomo deixou todos intrigados. O que ele queria dizer com isso? Será que estaria se referindo aos seus empregos? Pouco tempo depois, Lizzie entrou pela casa e foi direto para o escritório do escritor. Ela abriu a porta e acendeu a luz, e então começou a revirar as gavetas. Eu disse que ela era suspeita. A mãe do escritor começou a falar. Vamos ver o que vai acontecer? Charles respondeu. O mordomo e o agente subiram as escadas ao escutarem os barulhos no escritório. Ao entrarem, encontraram a moça revirando tudo.
que está fazendo, senhora Lizzie? O mordomo perguntou. Não é óbvio, James. Ela está procurando a chave do cofre, disse o agente. Mas você não viu a carta que o médico nos mostrou? O Sr. Charles estava falido. Nesse instante, Lizzie se virou para os 2 empregados e começou a falar. Não sejam tolos. Não enxergam que isso foi uma jogada da mãe dele para ficar com dinheiro? Como ele poderia escrever uma carta suicida se fomos nós que o matamos? Nós nada, eu apenas comprei a erva venenosa, disse o agente. E eu apenas preparei o chá. Quem deu ao seu marido para que ele morresse envenenado foi a senhora, o mordomo completou. Isso agora não importa. Agora que sabem que ele foi envenenado, logo a polícia vai descobrir que a carta que o médico mostrou foi escrita pela mãe dele, provavelmente. E assim vão começar a fazer investigações. Se não pegarmos o que tem no cofre agora mesmo e sairmos do país, vamos acabar sendo descobertos. Enquanto Charles derramava lágrimas ao perceber que as 3 pessoas que ele mais confiava eram seus assassinos. Os médicos ao redor comemoravam com a confissão, como se estivessem assistindo ao fim de um filme ou lendo o último capítulo de um livro de mistério. A polícia adentrou pela casa alguns minutos depois e prenderam todos por tentativa de assassinato. Apesar da tristeza, Charles escreveu tudo o que aconteceu com ele durante aqueles dias. Escreveu sobre o falso amor que ele se envolveu por puro capricho, sobre as pessoas de confiança que o traíram por dinheiro e ajudaram a envenená-lo, e sobre como a fama pode ser perigosa se você fechar os olhos para a realidade. E assim, o escritor continuou sua vida em busca de um amor de verdade. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like e comentar logo abaixo desse vídeo. Ah, e se inscreva no canal e ative o sininho, pois isso garante que novas e intrigantes histórias cheguem até você. Um grande abraço!